Mais uma vez a paz seja convosco. Louvamos a Deus pela tua graça, a graça de Deus nas nossas vidas. Finalizamos no primeiro período a meditação do primeiro mandamento. Vamos entrar agora dentro do catecismo de Westminster, na meditação sobre o segundo mandamento. O segundo mandamento ou melhor, qual é o segundo mandamento? O segundo mandamento é, abre Êxodo 20 de novo. E o povo, tá lá fora, o que está fazendo? Tá rolando ali para trás? Compartilhando. Já compartilhei. Êxodo 20, só verso 1, 2, 3 e 4, Êxodo 20. Então falou Deus todas estas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhe darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que vinga a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e que usa de misericórdia com milhares daqueles que me amam e que guardam os meus preceitos. Aí o Senhor ele começa agora a fazer a abertura um pouco. Talvez esse segundo mandamento ele seja uma coisa um pouco mais específica do que ele vem falando no primeiro mandamento, tá? Jeremias 3:9. Quem foi o último que leu? Eu, agora. Jeremias 3:9. Sucedeu pelo ruidoso da sua Sucedeu que, pelo ruidoso da sua prostituição, poluiu ela a terra, porque adulterou, adorando pedras e árvores. Ele está falando de quem, Rayane? Como Israel? Eu tenho que ajudar ela. Tá, o povo de Israel, que tinha ouvido todas as ordenanças, tinha visto todos os milagres e maravilhas, e ele vem falando que o pecado que aquelas pessoas estavam cometendo era ruidoso. Quer dizer que o quê? Barulhento. Aos ouvidos de Deus, aquele som que incomoda. Cada um de nós tem um som que incomoda. Pelo ruidoso da sua prostituição. E aqui não é prostituição sexual, é prostituição em relação a outros deuses. Com isso se poluiu a terra. O que aconteceu quando Adão e Eva pecaram? O pecado entrou na terra. Tá? Aquela terra que era para produzir, ela começa a produzir também espinhos, que chama cardos, que é aqueles espinhozinhos assim. Então aquela terra que era para produzir só coisa boa, começa a produzir coisa ruim. Pelo ruidoso da sua prostituição, poluiu ela a terra, porque adulterou, adorando pedras e árvores, adorando a criação. Pessoas adoram criação. As pessoas olham para o mar, olham para o céu, olham para o negócio, e a pessoa começa a adorar essa condição da criação. Quando você adora a criação, você coloca outro Deus diante do Senhor, tá? Nós temos que reconhecer a ação de Deus, as suas benesses, os seus benefícios, mas nós não podemos adorar. Falei, acho que no culto semana passada, tinha lá meus 18, 20 anos, tinha o meu carro, para mim era o meu objeto de adoração, e eu polia todo dia, e fazia todo fim de semana, eu desmontava as rodas, e fazia isso, e se entrasse, batesse a porta, eu brigava, se pisasse com o pé, A lógica foi para outro extremo agora, né, Rô? Larguei mão, né? Entendeu? Mas você não pode ter as coisas materiais ou a criação como algo que seja a natureza do culto. Essa pergunta manda receber o verdadeiro culto e reconhecê-lo como obrigação, pois Deus é zeloso no seu culto. E Ele procura... Qual que é a única coisa que Deus procura na Bíblia?
Agradeço os adoradores que o adoram em espírito. O que é adorar em espírito e em verdade? Só faltou falar o versículo, né? O que é adorar em espírito e em verdade? O que é adorar o Senhor em espírito e em verdade? Se você não sabe, você não vai conseguir adorar, né? A obediência é a adoração a Deus? Já falamos antes. A minha pergunta é: o que é um adorador que adora o Senhor em espírito e em verdade? A verdade é conhecer a Deus, né? Saber como Ele realmente é nas Escrituras. E em espírito é algo que Deus manifesta em nós para que nós possamos comunicar. É só você entender as Escrituras. Como que eu adoro o Senhor em espírito e em verdade? Conhecendo o que Ele quer que eu faça para adorar a Ele. Se eu faço algo para Ele, eu tenho que fazer algo para agradá-lo. Então minha filha, ela odeia tomate. Se eu quiser agradá-la, eu não vou fazer uma comida com tomate. Entendeu? Você entende como é um requisito simples? Da mesma maneira que você quer ser satisfeito nas suas vontades, Deus, Ele também quer. A sua diferença é que a sua pode acontecer ou não, a dele vai acontecer. O que nós temos que ser, como que nós vamos ser adoradores em espírito e em verdade? Conhecendo como Ele quer que seja adorado. Qual que é o livro da Bíblia que fala sobre adoração a Deus? Levítico. Qual que é o livro que a gente menos lê? Levítico. Como é que a gente vai adorar a Deus? A coisa para Deus é tão séria que os filhos de Arão, homem de Deus, sacerdote, decidiram adorar a Deus de uma maneira que Ele não pediu. Eles não foram lá e mataram galinha, não fizeram nada disso. Eles simplesmente fizeram coisas que eles já tinham visto o pai dele fazer, ou outras pessoas fazerem. O que Deus fez? Matou os caras. Por quê? Eles ofereceram uma adoração. Para todo mundo deveria ser esse sentimento de espanto. Entendeu? Mas não é. A gente acha que a gente pode oferecer o que a gente quer, e a gente não é assim conosco. Essa pergunta manda receber o verdadeiro culto e reconhecê-lo como obrigação, pois Deus é zeloso no seu culto. Eu posso fazer o que eu quiser no culto? Não. Tem uma ordem cultica. Tem que ter um testemunho? Não necessariamente. Se tiver, é algo que enriquece, mas não é o mais importante o testemunho. O mais importante não é dízimos e ofertas, o mais importante não é o louvor, o mais importante é a palavra. E o Senhor, Ele tem toda uma estrutura. É como você vai almoçar. O garçom lhe traz a sobremesa para você, você fala, pera, que tem uma coisa errada. Entendeu? Porque tem uma sequência. Tem como tem também na oração. Todavia, essa obrigação tem sido desprezada na moderna Igreja de Cristo, pois os religiosos, pessoas que não são adoradores em espírito e em verdade, mas pessoas que querem cumprir apenas requisitos e normas, afirmam poder adorar a Deus da forma que quiserem, através das suas sensações e experiências pessoais, desprezando o conhecimento bíblico. Eu acho que é assim. Eu estou me sentindo assim. Todos nós passamos por igrejas neopentecostais, que são igrejas sensoriais. O que é uma igreja sensorial? Você acredita pelo que você sente. Se o louvor foi bom e eu fiquei arrepiado, eu fiquei com vontade de chorar. Se alguma coisa aconteceu no culto que é sobrenatural, que mexeu comigo. Quantas vezes num culto, o pastor, depois de pregar a palavra, o cara no órgão vai lá e toca o mais perto eu quero estar. O que é isso? O cara vai tentar sensorialmente despertar em você o sentimento de urgência, que é a grande pegada de marketing. Compre agora, está acabando, últimas unidades. Você nunca viu uma propaganda falando assim, olha, você pode pensar à vontade que até no final do mês tem material para você com o mesmo preço? Não, senso de urgência. Então o cara chega, começa a fazer aquela preparação para fazer o apelo, e aí coloca o cara lá, mais perto eu quero estar. Aí você lembra da tua mãe que morreu, do teu pai, aí você fala, caramba, não sei o que eu preciso, pode ser que eu morra, aí você vai e aceita. As experiências sensoriais, elas não são bíblicas. Nós somos seres sentimentais, emocionais. Deus nos fez com emoções. Então você sente a presença de Deus, muitas vezes você chora, mas aquilo não é um requisito.
E as pessoas, elas normatizam. Qual o problema? Você estabelecer aquilo como norma. Deus pode curar quando Ele quiser. Não tem que curar sempre. Se não curar, não tem Espírito Santo. Se o pastor não falar em línguas estranhas, não tem culto. Você entende a sensorização da coisa? Em que ele força você a ser dependente de uma condição externa fora a palavra? Toda essa obrigação tem sido desprezada na moderna Igreja de Cristo. Pois os religiosos afirmam poder adorar a Deus da forma que quiserem. E a gente vai, algumas pessoas que assistem, né, nosso culto pela internet, aonde está a dança dentro do templo, na igreja? Não tem. Mas Davi dançou fora do templo. Na verdade, não tinha nem ministério de louvor dentro do templo. Era só a figura divina de Deus, mais nada. Era só uma adoração ao Altíssimo. Não, mas eu acho que eu posso ficar e eu ponho meu colã. Não, Deus não está pedindo isso. Deus não está falando que você tem que fazer isso. Por isso que nós temos que buscar ser verdadeiros adoradores segundo o que Ele determina. Os religiosos afirmam que podem adorar a Deus da forma que quiserem, através das sensações e experiências pessoais. Você não adora a Deus com experiências pessoais. Eu posso dar um testemunho para você aqui, isso não vai mudar nada na sua vida. Mas se eu falo a palavra, muda. Desprezando o conhecimento bíblico, que é a morte da coisa. Porque Deus fala, é assim, você fala, não é. A Luísa fala para mim assim, eu não gosto de tomate. Fala, você vai comer tomate. Eu não vou agradar. Não tem como. Mateus capítulo 22, verso 29. Quem leu por último? Respondeu-lhe Jesus: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Está aquela discussão lá do povo em relação à ressurreição. E os caras começam, nem sei se é isso aqui, essa é a minha passagem. Pô, o cara era casado com uma mulher, aí o cara morreu. E aí tinha uma lei chamada lei. O irmão, ele tinha a obrigação de casar com a viúva para poder suscitar um filho para aquela viúva e poder continuar a geração do pai. Eu creio que sim, tá? O Felipe tirou o celular do bolso. Então, aí ele chega para o resgatador e fala assim, mas vai ter que nascer um filho e o filho vai ser do outro. Aí ele já liga, pera um pouquinho, se nascer o filho é do outro, vai ter que dividir a herança. Então eu não posso fazer. Por que eu comecei a falar isso? Com o negócio da internet até me perdi. Tá. Aí os saduceus, eles chegam para Cristo e começam a falar com esse negócio. Olha, teve um cara, morreu, nasceu, o irmão sumiu. Aí morreu o irmão, aí não morreu o outro, morreu o outro, morreu o outro. Aí no final morre a mulher. No dia da ressurreição, a mulher é de quem? De ninguém. Aí ele vem falando, vocês estão viajando, vocês não conhecem. O problema de vocês é que vocês não conhecem as Escrituras. Ele está falando com pessoas que eram estudiosas da palavra. Entende? Quando você não tem o conhecimento bíblico ou de qualquer coisa, você fica vendido. É que nem o cara que está lá jogando futebol, está lá naquele jogo, aquele campeonato, aí o zagueiro, ele atrasa a bola para o goleiro, mas ele não vê o atacante atrás. Não tem o que o cara fazer. É exatamente essa condição. Sem conhecimento bíblico, a pessoa está perdendo. Jesus, ele vem e fala: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. São duas coisas: o conhecimento das Escrituras e o poder de Deus que estão nas Escrituras. Aí a gente fica retido. Aí eu não vou fazer isso, eu estou com medo de fazer aquilo outro. Por quê? Eu não conheço a provisão de Deus e eu não conheço o poder de Deus. A idolatria, novamente, ou seja, a adoração de ídolos. A idolatria é um tema frequente nas Escrituras. Apesar do absurdo e da irracionalidade, esse mal persiste nos dias atuais. Deus, ele fala: não fareis imagens de mim, eu não sou referenciado. Deus, ele já se apresenta de uma figura sem rosto, sem face, sem nada, para que ninguém crie imagem dele. Ele fala: quem me comparareis? Nós comparamos. A gente acha que a paternidade de Deus, ela é comparável com a paternidade dos homens. Eu sou falho. Para Luísa, Deus não é.
Nós temos que entender que há essa diferença, mas a gente compara. Tudo conosco é no âmbito de comparação. E se você é uma pessoa abençoada de Deus, e você vê o seu irmão com alguma dificuldade, parece que aquilo é absorvido pela gente, como se aquilo fosse nos alcançar. Como se aquilo fosse possível de nos alcançar. Apesar do absurdo e da irracionalidade, esse mal persiste nos dias atuais. Vamos ver a seguir as formas de idolatria que podemos qualificar como pelas imagens ou pelos sentimentos. Êxodo capítulo 20, versos 4 a 6, de novo, por gentileza. Daniel. O Daniel tá ali. Êxodo capítulo 20, novamente, do versos 4 ao 6. Respira com calma. E vamos lá. Não fará para ti. Não, 6. Tá certo, 4 a 6. Continua. Para ti imagens de escultura, nem semelhança algum do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra. Nas águas debaixo da terra não adorarás, nem darão cultos, por eu sou o Senhor teu Deus. Deus zeloso e visito a iniquidade dos pais nos filhos. Até a terceira E quarta geração, naqueles que me aborrecem. E faça misericórdia até 1000 gerações, naquele que me ama e guarda os meus mandamentos. Eu anotei uma outra versão que diz assim: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvará a elas, nem as servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Ele vem trazendo essa condição da imagem de escultura, e ele fala nem semelhança de coisas dos céus. As pessoas, elas adoram imagens, elas adoram seres que voam. A figura da Iara, por exemplo, que é a Maria do grupo indígena, é a deusa das águas. Estava andando com a Rosângela ontem, né, na calçada, e nós fomos no claro, aí quando voltamos estava mais escuro, na frente de uma casa, um negócio azul assim. Aí ela falou assim: olha lá. Eu olhei, né, meu? O cara construiu um cômodo, de uns 3 metros de comprimento por um ou 2 de largura, para colocar a imagenzinha lá. Fez uma cachoeirinha com água caindo. Bobear, oferece um pãozinho para ela. Adoração a outras coisas que ele vê embaixo do céu, embaixo da terra. E aí, quando você começa a olhar esse tipo de adoração, cada povo ele tem a sua adoração. Então, para os jogadores de videogame, por exemplo, Mortal Kombat, tem um jogador que chama Raiden, que é um cara que joga choque. É o mesmo Thor da cultura nórdica. E aí também tem um deus igualzinho a esse lá na cultura africana. Então o que acontece é que as pessoas, elas adoram o Deus da terra, o Deus da água, o Deus do mar, o Deus disso, o Deus daquilo, porque eles olham para as forças da natureza e começam a divinizar essas coisas, que é exatamente o que Deus está falando para não fazer. Em Ezequiel, já falei uma passagem para vocês dessa, em que o profeta Ezequiel chega para ele assim: não pode oferecer pão à rainha dos céus. E a mulher olha e fala assim: nós éramos mais felizes quando nós oferecíamos pão à rainha dos céus. Os nossos maridos sabem, os nossos sacerdotes sabem, e eu vou dizer para você, Ezequiel, nós vamos continuar fazendo. Quem é a rainha dos céus? A divindade, que eles entendem que é que controla a parte dos céus. E aí, voltando aqui: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que é em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Você pega pessoas e você diviniza elas com alguns atributos.
E a grande, por exemplo, os super-heróis. O que são super-heróis? Nada mais é do que reflexo do quê? Da divinização de pessoas. Você coloca poderes nas pessoas que não têm. Esse controla isso, isso faz aquilo, aquele tem a visão de raio-x, aquele tem um olhar que queima, o outro voa. Ninguém faz isso. E aí você cria essa condição como um objeto de adoração. Quando você olha o jogo de futebol, aí você olha lá a torcida, lá os caras lá na frente, né, no treme terra, e os caras, o que é aquilo? Adoração. Se você lê Salmos, arvorai pendões e bandeiras, cantais em uma só voz, o que eles estão fazendo? Divinizando quem? O time. O cara beija a camisa, o cara briga porque o time dele perdeu, ele mata outro porque o outro fez gol. Gente, isso é objeto de adoração em alto grau, que era exatamente o que Deus exigia que o povo de Israel fizesse: entrasse na terra e matasse todo mundo. O que os caras fazem? Eu sou do Vasco, você é do Flamengo, eu vou matar você, eu tenho que acabar com você. Já que meu time não consegue ganhar, eu vou ganhar aqui na pancada. O objeto de adoração. O Nicolas foi no jogo do Vasco comigo, ele virou até vascaíno. Hã? O Nicolas é flamenguista, foi no jogo do Vasco comigo e ele tava cantando Vasco. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma que é em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, não lhe darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Por que isso? Porque assim como o pai é, o filho aprende a ser. É a mãe? Não é, é o pai. O que o pai ensina para os filhos é o que os filhos vão replicar. O que acontece quando os filhos começam a copiar a mãe? É porque o pai não é exemplo. Quando o filho, a filha, começa a copiar a mãe, o pai não está sendo exemplo. Ou não tem pai. Ou não tem pai. Aí o que acontece? O cara trabalha, coloca dinheiro em casa, mas ele não é sacerdote no lar. Por isso que a obrigação do homem é não ser só provedor, mas também ser sacerdote do lar. Mais ainda, né? E se não é sacerdote do lar, a mulher vai ficar com peso no ombro e não faz algo que ela deveria não fazer. E ela não faz bem feito, porque não é função dela. Por mais que ela tente, ela não consegue. É um fardo pesado demais para ela. Visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Mas naqueles que são obedientes, faço misericórdia até 1000 gerações. Olha que legal. Iniquidade até a terceira e quarta. E a bênção do Senhor, 1000 gerações. Quantas vezes já falei para os casais que vocês podem fazer a diferença nas gerações por vir. Daqui a 1000 gerações, as pessoas elas vão ainda estar colhendo daquilo que você plantou ou não plantou. Êxodo 20, verso 6, na versão, uma outra versão: mas mostrando misericórdia para milhares, para aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos, que é exatamente a figura de Josué, no final de Josué, em que ele fala toda a ordenança, e fala assim: vocês vão servir a Deus, e eles falam, vamos servir a Deus, e eles falam, Moisés e Josué falam para eles, vão nada, vocês eu não sei, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aí a pessoa pega e coloca a placa, eu e você serviremos ao Senhor, é a campanha. Não adianta nada se a pessoa não for exemplo dentro de casa. Se não houver uma concordância entre marido e mulher, se o homem não fizer o papel dele com excelência, se a mulher não fizer o papel dele com excelência, os filhos eles ficam perdidos. Por que está essa bagunça toda no mundo? Porque pais e mães não são mais referências. Por que as igrejas não têm mais referência? Porque os pastores eles só pastoreiam seus próprios corações. Eles tosqueiam a vida das ovelhas em relação ao custo financeiro, em relação a dinheiro, e não pastoreia. Gente, quanta gente eu aconselho ou aconselhei de pastores que nunca atenderam. Tem um casal que eu atendi lá na Bahia, que eu completei o aconselhamento com ele, em que a pessoa falou, ele falou assim para ele assim, você tem que sair dessa igreja. Eu falei para ele, você tem que ir para uma igreja que alguém possa cuidar de vocês. Quando ele falou que ia sair da igreja, o pastor visitar ele. Como que você faz isso?
Nós estamos aqui, não sei o que e tal. Eu falo, pastor, eu estou aqui há 5 anos. O senhor nunca não deu nenhuma ligação para mim. Perguntar se eu estou bem ou não estou. Você nem sabe, mas eu estou há 4 meses sem ir na igreja sua. E você nunca viu. Só porque eu dei a minha carta, aí ele vai lá e faz a conta, do quanto aquele cara dá, o dízimo e tudo mais, tal. Ele tem metas a cumprir. Pastores que não são pastores. As ovelhas, quando começam a ouvir a voz do bom pastor, elas não vão seguir mais aos maus pastores. O que Deus diz nesse mandamento e que está de acordo com a resposta dessa questão é que Ele faz misericórdia de forma abundante àqueles que amam a Deus e guardam seus preceitos, ou seja, adotam a Escritura como norma de fé e vida. Muito mais do que isso, é consequência. Se eu ajo de uma maneira correta, eu tenho mais tempo de vida. Os meus bens, eles duram muito tempo. Meu laptop tem mais de 10 anos. Meu celular, ele acabou depois de 9, 10 anos. Acabou o celular, a tela está bagaçada, a bateria está inchada, mas se eu der na sua mão, você fala, cara, não tem nada, não tem uma marca, não tem coisa nenhuma nele, porque ele está perfeito. Se você é uma pessoa que você vive segundo os mandamentos do Senhor, você vai ter uma vida próspera. Se os filhos, eles vêm lá, sejam obedientes aos pais, deem honra aos pais, vocês vão ter uma vida longa, eles vão começar a viver essa verdade. Se eu sou desobediente, o que acontece? Eu não tenho essa vida. É consequência. Ele fala, não trabalha no meu dia. Aí você vai lá e trabalha, não vem a prosperidade para sobre a sua vida. Há anos atrás, lembro que o Felipe foi um dos primeiros nessa pegada, em que eu falei, Felipe, faz o teste. Trabalha 1 semana, 15 dias. Trabalhando no domingo, e depois você vai trabalhar sem trabalhar no domingo, e você me diz o que é mais vantajoso. É claro, Deus, ele não é tolo, ele estabelece as regras e as coisas têm consequências. No caso da obediência, vem a bênção do Senhor, você não precisa correr atrás, não precisa fazer a campanha das 7 semanas. Por quê? A bênção, ela vai te alcançar, porque você é obediente. Por que ele vai maltratar você? Por que ele vai fazer com que você dê um mau testemunho, se ele está te abençoando? Não vai. O objetivo dele é que você seja próspero, inclusive financeiramente, para abençoar vidas. Agora, se você só olha para você, o que acontece? Ele vai falar, eu vou dar mais para ele para quê? Só para ele dizer que tem? Para ele gastar com tolice? Gastar com os desejos do seu próprio coração? O que Deus diz nesse mandamento é que Ele está de acordo com a resposta dessa questão, é que Ele faz misericórdia de forma abundante àqueles que amam a Deus e guardam seus preceitos, ou seja, adotam a Escritura como norma de vida e fé. Apocalipse 1:3. Rafael vai ler, porque eu vou fazer uma. Deixa ele ler uma vez. Hã? Apocalipse? Apocalipse? Aham. 3. 3. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Rafael, e Rafael somente. O que é bem-aventurados? Bem-aventurados são as pessoas abençoadas? Você está me perguntando? Eu que estou te perguntando. Você sabe ou não sabe? Não. Tá? O que é bem-aventurança? Todos. O que é ser bem-aventurado? Ó, já falei, ó. É ser abençoado, É você cumprir o propósito para o qual você foi designado. Cumprir o propósito. Quem veio de carro para a igreja? E se o carro não funciona, o que você faz? Ele serve para o quê, Rayane? Oi? Para que? Oi, tudo bem? Passou bem? Tá bonita hoje. Obrigada. Fica bem de vestido. Hein? Se o carro não serve para transportar você, para que ele serve? O carro deixa de ser o quê? Bem-aventurado. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, porque o tempo está próximo. Jesus está voltando. Se os pais são salvos, não quer dizer que os filhos também serão salvos. Se o filho é ímpio, ele irá sofrer o castigo eterno. Da mesma forma,
A visitação da iniquidade dos pais nos filhos refere-se aos filhos ímpios. Quando o descendente de pais ímpios se converte e segue os preceitos divinos, ele certamente já foi abençoado por Deus. Jeremias 31, 29. Jeremias 31, 29. Naqueles dias já não dirão: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos, e que se embotaram. O que é isso que ele está falando, Wesley? Não sei nem botar. Você já comeu uva verde? Já. O que acontece com o dente? Tá ringindo, cara. Sensível. Fica aquele negócio? Ah, Não fica? bonito. Embotaram, ué. O que está acontecendo aqui? O povo está vendo que Israel está sendo tomado, Jerusalém está sendo destruída. Eles estão falando, a culpa não é nossa. A culpa é dos nossos pais. Ele está falando assim, as pessoas vão parar de falar isso. Eles vão entender que a culpa não é do outro, a culpa é minha. A culpa é minha. Entendeu? É importante notar essa diferença, pois muitas pessoas religiosas usam essa passagem para estabelecer uma maldição hereditária, o que é negado pelo sentido geral da Escritura. E a pessoa fala que a minha ação maligna vai fazer com que a minha filha também tenha. Se eu bebo, o demônio da bebida, ele vai sobre a vida da minha filha, e vai sobre a vida do não sei quem, não sei quem. Não existe isso na palavra. Quando Jesus Cristo morreu na cruz, ele se fez maldito, porque maldito é todo aquele que é pendurado no madeiro. Não há maldição hereditária. Se eu penso dessa maneira, eu vou começar a olhar para as coisas ruins dos meus pais e vou achar que isso tem influência sobre a minha vida. E não tem. Ezequiel 18, 2. Errou forte. Ezequiel 18, 2. Que tendes vós que acerca da terra de Israel proferis este provérbio dizendo: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram. Você vê que tanto em Jeremias como em Ezequiel as pessoas estão falando a mesma coisa. Por quê? Jerusalém, Babilônia vem e leva uma parte das pessoas para cá e sitiam Jerusalém porque eles começam a ser rebeldes e falam, vamos destruir aqui. Tanto esses que estão aqui como aqueles que já foram levados do cativeiro estão dizendo, a culpa não é nossa, a culpa não é nossa. Não é isso que acontece com os ladrões quando é pego na prisão? A culpa não é minha, a culpa é de outra pessoa, foi o fulano, foi o beltrano, ciclano. E aí Deus fala em Jeremias lá em Jerusalém e fala através de Ezequiel lá na Babilônia. Não tem nada a ver esse negócio de que um comeu uva verde e os dentes dos pais se botaram. Isso é mentira dos filhos, obrigado, sem botar. Tá? Não tem nada a ver, isso é mentira, tá? Verso 4, então, vamos lá. Eis que, tão certo como eu vi, diz o Senhor Deus, jamais direi esse provérbio em Israel: eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho é minha, a alma que pecar, essa morrerá. No entanto, nada impede que a descendência dos ímpios se volte à prática do bem e a descendência dos fiéis se degenere. Então a gente tem que entender que tanto aqueles que são filhos, eles podem se desviar do caminho do Senhor e depois voltar, como também aqueles que não conhecem o Senhor, graças a Deus, eles podem ouvir a palavra e se converter dos seus maus caminhos. Não há essa regra de que o pai ela tenha a ordenança sobre a vida dos filhos dessa maneira que impeça eu de aceitar o meu Senhor. Meu pai não era cristão e sempre apoiou. Quanta dor! O que aconteceu? Que dor foi essa? Ah, poxa, você não deixa, né? Que chata, né? Entendeu? Então, apesar do meu pai ele não ser cristão, ele viu a gente se converter porque a palavra nos alcançou. Então, tanto a condição da pessoa que não conhece, Manu, com a mamãe, tá? Na hora do culto é com a mamãe, tá? Então, tanto a condição de você ter o filho que não é crente,
e ele se converter, como o pai que não é crente ele se converter. Da mesma maneira, aquele que está nos caminhos do Senhor se desviar, seja pai, seja filho. Amém? No entanto, nada impede que a descendência dos ímpios por vezes se volte à prática do bem e a descendência dos fiéis degenere, pois aqui não quis o legislador fixar uma régua perpétua que anulasse a eleição, e simples dizendo que tudo ocorre segundo a vontade do nosso Senhor. Senhor, em nome de Jesus, te louvamos, adoramos e bendizemos. Queremos, Pai querido, colocar a nossa vida mais uma vez nas Tuas mãos, agradecendo pelos ensinamentos que nos são concedidos. Pedimos, Pai, que o Senhor nos guarde e nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.